Muito bem-vinda, Mulher de Negócios, a mais um episódio do nosso MDN Cast, o podcast do Clube Mulher de Negócios. Então, seja muito bem-vinda. Pegue seu café, pegue sua água, pegue seu chazinho, pegue seu vinho. Não sei que horas você está vendo esse podcast, mas chegue aqui, sente-se, que hoje a gente vai ter um papo muito importante, principalmente para você que é mãe e pai. Enfim, você que tem um filho, e seja você separado ou não, o importante é a gente pensar na saúde das nossas crianças e dos nossos filhos. Então, se você tem filhos, fique aqui comigo que você vai amar e vai ser de extrema importância esse episódio hoje, tá certo? Mas antes da gente começar, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, as pessoas que estão nos bastidores, apoiando esse movimento desde o começo, que é o podcast Bananecos aqui na Trindade, em Florianópolis. É o nosso estúdio do coração, a gente tá aqui desde o começo, já faz mais de um ano que a gente está aqui no podcast, inclusive a gente tem que comemorar, porque essa parceria, ela só nutriu cada um dos lados e a gente é muito grato a Bananecos por esse apoio, por esse amparo. Inclusive, é um amparo que eles nutrem a gente não só localmente, mas regionalmente, levando as mensagens das mulheres de negócio para o Brasil inteiro. Então, se você tem o desejo também de levar a sua mensagem para mais pessoas, o Bananecos é um lugar que vai te apoiar e levar essa mensagem para mais pessoas, para você divulgar o seu trabalho e impactar mais pessoas, ok? E também agradecer a Meta Agência Digital, que é a agência responsável pelo posicionamento, conteúdos e toda a estratégia digital e visual do Clube Mulher de Negócios. Então, se você gosta do nosso Instagram, dos nossos conteúdos, da nossa estratégia, a Meta Agência é responsável por isso e também está aqui patrocinando um dos nossos conteúdos, tá bem? Mas, bom, hoje o nosso tema vai ser bem importante para os pais, inclusive eu digo de utilidade pública, e eu quero apresentar para vocês a nossa mulher de negócios de hoje. Bom, hoje a gente vai conversar com uma profissional que ela entende que a saúde emocional da criança está profundamente conectada ao equilíbrio dos pais. E ela é psicóloga infantil e atua também como mentora de pais separados, ajudando famílias a atravessarem momentos delicados, mas com consciência, leveza e cuidado, porque é possível. Com sua escuta atenta, sensibilidade e ferramenta de psicologia, Stephanie Porto tem transformado vidas não só das crianças, mas também das famílias, das mães e dos pais que se relacionam entre si e com seus filhos, mesmo em contexto de separação. Meu Deus, Stephanie, eu tô encantada com esse trabalho, inclusive já te conheço faz um tempo aqui do Clube Mulher de Negócios, eu tô muito feliz de poder levar essa mensagem para mais pessoas, porque eu sou filha de pais separados, eu trago traumas e a gente vai falar disso hoje. Eu quero que você diga um pouquinho de quem você é para as mulheres de negócio e a gente vai começar perguntando. Stephanie, onde nasceu esse desejo de trabalhar especificamente com crianças e famílias em processo de separação? Bom, então, primeiramente, né, eu quero desejar aí para quem estiver nos ouvindo, né, que seja bem-vindo, bem-vinda. Realmente, né, esse conteúdo, né, ele é útil, né, para quem tem filhos, para quem não tem filhos, mas é uma tia, é um tio, é um avô que cuida de uma criança, né? Então, esse desejo, ele veio porque eu fui uma criança que eu queria muito buscar por terapia, embora eu nem soubesse o que era ao certo uma terapia, né? Mas eu senti, eu era uma criança muito fechada, muito introspectiva, dificuldade de me expressar. Então, eu pensava assim, bom, se eu for num psicólogo, numa psicóloga, ela vai poder me ouvir, né? Então, eu não me sentia ouvida. Então, eu percebo que muitas vezes as crianças, elas só querem ser escutadas, né? Elas querem uma atenção. E aí, a questão até, fazendo um link ali com os pais separados, os meus pais se separaram por 3 vezes, né? Uau. Então, assim, eu ficava naquele meio, né? Trauma triplicado. Então eu ficava vendo quantas dificuldades. Então, assim, como que eles conseguiriam, né, me ver, né? Se eles não estavam conseguindo nem administrar a própria vida deles. Então, aí eu pensei, bom, as crianças são, assim, o principal para mim, né? Porque, assim, se você espera um adulto crescer para daí você começar a tentar ajudá-lo, você pode. Mas por que não começar antes? E aí, então, eu falei, bom, as crianças podem ser um bom canal, mas eu nunca imaginei trabalhar com crianças. Esse desejo surgiu quando eu pensei assim, tá, eu me formei psicóloga, eu sempre quis ser psicóloga, porque eu queria compreender um pouco melhor e fazer alguma coisa de diferente. Mas o que eu vou fazer agora com esse meu diploma? Eu não quero só trabalhar por trabalhar, eu quero que o meu trabalho ele tenha um propósito, ele tem um porquê, né? E aí, nesses meus questionamentos, eu pensei, bom, eu acho que as crianças é um bom caminho. E eu me realizo, né? Eu aprendo com eles a cada dia. Então, o meu principal desejo de trabalhar com as crianças foi isso. De pensar que a gente pode começar antes, né? E pensar que eu queria ter tido uma psicóloga, né? Então, cada criança que chega, é quase que eu me vejo às vezes, né? Aquela criança ali, fechadinha, e ela começa a florescer e é muito lindo.
Sensacional, muito importante essa missão, porque realmente a noção que a gente tem de saúde mental hoje é muito maior do que a gente tinha há 20, 30 anos atrás, que é quando a gente era criança. Sim. Então, hoje muita coisa avançou, a gente tem profissionais mais especialistas em várias questões e a gente consegue olhar para a saúde mental das crianças de uma forma muito mais profunda. Sim. Que bom que isso mudou. Mas ainda assim, acredito que no meio de uma separação, a saúde mental da criança muitas vezes fica em quinto, quarto, sexto plano, porque existem muitos conflitos ali para serem geridos, emocionais, financeiros, às vezes físicos ali da separação, né, do local, do imóvel. Então, são muitos conflitos. E é importante saber essa solução, porque muitos pais não sabem. E acabam negligenciando a saúde dos filhos justamente por não ter esse conhecimento. Então, aqui vai ser um momento da gente trazer essa utilidade pública para as pessoas saberem que existe solução sim, existe uma forma de ter essa separação sem ter a saúde mental da criança completamente comprometida, como nós tivemos Sim. no passado. Você falou um pouquinho da realização que você tem Sim. de lidar com as crianças. Qual é? Conta mais pra gente sobre essa realização que você sente ao lidar com essas crianças e com os pais, com a família. Bom, quando eu consigo ver uma criança tendo aquela coragem, vamos dizer assim, né? Aquela confiança de dizer algo que a incomoda. Pode ser algo simples, né? Por exemplo, vejo muito isso acontecer. Um pai faz uma promessa a uma mãe e não cumpre, né? E em outro contexto, a criança iria se fechar, ficar triste, ou contar para o pai ou para a mãe que ela tem mais abertura, que se sente mais à vontade, né? O incômodo. E aí a coisa mais linda de ver é quando aquela criança ela consegue chegar e dizer de uma forma adequada, né? Para aquela pessoa, para aquele pai, mas olha, então, você combinou comigo, né? Você me prometeu e você não fez, isso me deixou triste. Parece simples, mas nem a gente que é adulto às vezes consegue fazer isso. Exige muita maturidade. E aí quando a criança faz isso, nem ela se dá conta que ela tá fazendo. E o pai ou a mãe fica até, opa, como assim? Né? E aí cai aquela ficha, né? Então eu já vi isso acontecer. E aí quando isso aconteceu, nossa, eu falei, pronto, chegamos onde a gente precisava, né? Que era que aquela criança conseguisse se sentir segura, confiante também com aquele pai, no caso, de dizer o que não gostou, o que incomodava ela, né? O que ela não gostava, que ela tinha isso com a mãe, mas com o pai ela não conseguia falar nada. Por uma trava dela, né? Uma falta, às vezes, de proximidade, menos vínculo. Então, quando a gente consegue desenvolver essa habilidade na criança, ela não vai levar só para o pai, ela vai levar para a vida. Em um contexto que ela vai estar numa relação, num trabalho, numa amizade. Então, ela vai conseguir se colocar, não vai aceitar, às vezes, coisas, né, que não seriam legais para ela, mas vai ser de uma forma adequada. Então, isso me realiza muito. É o poder do diálogo. Isso. Então, ensinando a criança a dialogar desde cedo, a gente vai tornar um adulto muito mais capaz de dialogar sobre seus sentimentos. Isso. Que é uma dificuldade muito grande dos adultos hoje, inclusive, né? Sim. Como eu disse, né? Parece simples, mas para nós que somos adultos é difícil até a gente expressar o que a gente sente, né? Então a gente tá frustrado, a gente tá irritado, a gente tá ansioso, a gente às vezes não consegue nem nomear o que a gente tá sentindo. E esse trabalho é que eu faço com as crianças, delas entenderem que tudo bem a gente ficar bravo, ficar irritado, mas existem formas adequadas da gente lidar com aquilo. E a gente, quando adulto, às vezes nem sabe, né? Como lidar com isso. E a gente vai buscar terapia depois de grande. Então, por que a gente não ensinar as crianças desde cedo como que elas podem lidar com essas emoções? Perfeito. Isso é revolucionário, na verdade. É muito poderoso, muito revolucionário, porque molda um futuro. Isso. E falando nisso, você acredita muito que cuidar da criança também é cuidar dos pais. Na prática, como que funciona isso, Stephanie? Bom, quando eu penso na psicoterapia da criança, eu sempre preciso entender com esses pais como é que tá a saúde mental e emocional deles. E aí, se a gente for fazer também um link com os pais separados, eles precisam muito cuidar desse emocional, porque se eles estão num contexto super delicado, emocional abalado, fragilizado, como é que eles vão perceber o que a criança de fato precisa? Então, quando essa família começa a se cuidar, a criança também começa a ter outros ganhos. E vice-versa. Então, quando a gente começa com a psicoterapia da criança, os pais vão ficar mais tranquilos, vão ficar mais aliviados, é um problema menos. Bom, ok, eu estou com alguém está me ajudando, não estou sozinho. Então, tudo começa, né, a fluir um pouco melhor. Quais são os principais erros que os pais cometem nessa hora da separação, muitas vezes por inconsciência? Bom, pensar que a criança não precisa entender o que está acontecendo,
né? Claro que existem níveis de consciência diferentes, a criança não tem o mesmo nível que um adulto, mesma maturidade cerebral, mas ela tá entendendo que alguma coisa tá acontecendo. Então, conversar com essa criança de forma mais simples, mais, né, para que ela entenda, bom, as coisas estão mudando. O contexto dela vai mudar, a dinâmica, a rotina. Então, ela precisa entender que os pais estão desfazendo uma relação, um casamento, mas que aquele pai e aquela mãe ainda continua sendo a família dela. Porque o que eu percebo é que muitas crianças, elas têm esse sentimento de que assim, eu não tenho mais família. A minha família acabou. E não, a família dela sempre vai ser aquele pai e aquela mãe. Porém, agora, de forma diferente. Então, como os adultos geralmente estão muito magoados e machucados, eles não conseguem fazer esse principal papel, né? De passar essa segurança para a criança e dizer, olha, tá tudo bem, nós somos o adulto e nós estamos resolvendo isso, mas isso aqui não muda. E aí onde acontece, né, até muitas vezes a alienação parental, que hoje em dia tá muito falado, que nada mais é do que falar mal de um do outro. Né? Passei muito por isso. Isso, eu também, né? Então, assim, inconscientemente é aquilo. Ah, mas você ama mais ele ou mais eu? Ah, mas você quer ficar mais com um ou mais com o outro? Porque aquele pai e aquela mãe tá ferido e não sabe lidar com aquilo. E né? digo mais, no meu caso, eu acredito que de muitos pais, os pais não queriam fazer isso, mas eles faziam. Eles, mesmo se controlando, não vou fazer porque é errado, eles faziam. E a criança percebe. Exatamente, a criança sente isso e isso gera insegurança, começa a apresentar maus comportamentos, birra, choro, começa a querer brigar na escola, enfim, para quê? Uma forma de fazer um alerta para aqueles pais de que, olha só, eu tô sentindo, percebendo e tô precisando de alguma coisa. Então, por isso que eu friso que quando um casal ele percebe que ele não dá mais certo, o principal, a gente também tem que ter planejamento para se separar, parece até engraçado, né? É um pouco conturbado tudo isso, mas sim, porque você tem que, ok, como é que vai ser essa criança, como é que vai ficar essa rotina, a gente tem que conversar, entender que agora vamos ter casas diferentes, à medida do possível, né? E trazendo essas informações para a criança, buscar ajuda, né, para essa pessoa, para esse casal que tá se desfazendo, porque precisa, embora seja amigável, mas precisa. É uma dissolução que tá acontecendo ali, né? Então, precisa ter esse acompanhamento. E esses pais estando mais fortes, mais conscientes, eles vão conseguir perceber o que esse filho precisa, porque é o que acontece. Pais machucados, feridos, cheios de problemas para resolver, e aí o emocional da criança acaba ficando um pouco de lado, e não porque eles querem, porque eles vão por prioridades. Bom, isso não tá, né? A gente não tem nenhum problema com isso agora, então vamos resolvendo o que a gente precisa primeiro. E aí passa-se o tempo e eles começam a perceber aquela criança apresentando alguns sinais, seja apatia, ficando muito quieto no quarto, agressivo. E aí, opa, agora eu preciso procurar um profissional. Então, buscar um psicólogo no início também desse processo é importante, para que o psicólogo esteja junto para auxiliar nessa conversa, nesse entendimento de forma lúdica, na forma de histórias, para a criança começar a entender que a configuração de família dela vai ser um pouquinho diferente. Sensacional, Stephanie, muito bom mesmo. E eu fico vendo o quanto isso pode, de fato, transformar o adulto que essa criança vai se tornar. Mas você, como especialista, eu quero que você conta pra gente qual que é o papel dessa psicoterapia infantil para essa criança que está passando por um divórcio dos pais. Na psicoterapia, nós vamos trabalhar a questão das emoções. Então, entender qual o sentimento, qual a emoção que aquela criança está sentindo, se ela está entendendo esse processo que está acontecendo na família dela, como é que está essa relação com o pai e com a mãe, se ela consegue ter uma boa relação, se ela gosta de estar, né, no ambiente novo do pai, no ambiente novo da mãe, como é que está essa rotina, porque daí nós temos pessoas diferentes, em lugares diferentes, então a rotina é algo que eu percebo que é o mais prejudicado, né, também, porque... eu sempre digo assim, a gente não vai ter rotinas iguais em casas diferentes, mas a gente tem que sempre se aproximar ao máximo. Por quê? Para que a criança tenha o menos prejuízo possível. Então, nós temos que ajustar a questão dos horários. O horário de dormir, o horário de comer, as atividades, escola. Isso é o básico. Banho, certo? E, com tudo isso, a criança começar a fazer esse entendimento, principalmente de que a culpa não foi dela. Por quê? Muitos pais, a gente escuta muito isso, né? O casamento acabou porque agora eles têm a criança X, né? Foi por causa da criança X que tudo acabou. E não, a criança ela não tem esse peso.
né? O casamento acabou por inúmeros motivos, mas a criança, ela não tem essa responsabilidade, né? Os adultos são responsáveis pelo seu casamento e não a criança. Então, muitas crianças carregam isso, de que, na verdade, o casamento do pai e da mãe acabou por culpa dela. Então, a gente vai trabalhar a culpa, a responsabilidade, o amor, certo? Então, tem muitos aspectos que a gente consegue para que essa criança entenda que aquilo não era responsabilidade dela, que ela tem os pais, ela ainda tem uma família e que agora é só um pouquinho diferente. Sensacional. É realmente muito profundo e transformador, porque desde cedo a criança consegue entender o que ela está sentindo, como isso impacta no comportamento dela. Ela identifica, consegue ter autonomia para identificar esses sentimentos, essas emoções, dialogar sobre isso. E claro que isso vai fazer com que ela tenha uma infância muito melhor. Claro, se os pais investirem nisso, né? Porque a criança depende dessas decisões para se tornar um adulto muito melhor. Mas, Stephanie, conta pra gente como é que funciona a sua mentoria para os pais que estão separados. Então, nesse processo, eu percebi que muitos pais ficavam muito perdidos. E como grande parte das famílias que chegavam para mim e ainda chegam para mim são de pais separados, eu pensei, bom, eu acho que é um público que está precisando de um apoio maior, né? De um auxílio, porque, ok, nós vamos trabalhar com a criança, mas e eles? Eles também precisam, né? No contexto de pais. Então, como é que eu faço agora? Bom, lá na casa come chocolate, come doce, não tem rotina, e na minha casa é diferente. E aí a minha criança só quer ficar na outra casa porque aquela casa é mais legal porque não tem regra. Então, eu percebi esses pais bem perdidos. Assim como os pais que são, que moram no mesmo ambiente também, né? Às vezes a gente vê essa mesma questão. Então, eu pensei, junto com a minha mentora, né, com a Ingrid, onde nós desenvolvemos esse trabalho, né, de mentoria para pais separados, especificamente para poder nortear eles nesse processo de separação. Então, tanto para quem já está separado e quanto quem está iniciando. Então, ok, você está pensando nesse processo de separação, então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que entender essa comunicação. Existe comunicação? Não existe? Como é que é a comunicação da criança? Então, a mentoria é para que eu possa acompanhar e orientar esses pais de como é que vai ser essa vida agora, né? Como é que eles vão ter que se comunicar, o que a criança vai estar sentindo e as dificuldades que eles vão estar encontrando no meio do caminho. Muito bom. Mas olha, eu tenho uma curiosidade. Como é que os pais reagem quando eles começam a receber as primeiras orientações ali da terapia, da mentoria que você oferece para eles? Bom, da terapia, eles até essa semana recebiam um feedback, porque às vezes a criança tá assim, né? Tá apática, não tem vontade de brincar. E, gente, uma criança que gosta de brincar e não quer brincar, tem alguma coisa errada? Né? Então, assim, eu recebi um feedback de uma mãe essa semana e falou pra mim que o filho dela, a gente fez uma sessão e ele ligou e disse: mãe, foi muito legal, agora eu tenho alguém pra me escutar. Uau! Né? Então, assim, eu até me emociono. Porque você pensar que você vai poder impactar essa criança, né? De alguma forma, e sim, foi um atendimento. Então, é isso, as crianças querem ser escutadas, né? Então, ele ligou pra mãe, falou, e a mãe, quando chegou, falou: nossa, Stephanie, eu vi o brilho no olhinho dele, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Que eu carrego, mas, assim, eu gosto de ter responsabilidades grandes, né? Por isso que eu escolhi também essa profissão e saber que, embora seja um pouquinho que a gente consegue, né? Causar essa transformação, isso não tem preço. E aí os pais começam a ver isso, né? E aí a gente falando até nessa questão dos separados, nossa, agora eu consigo conversar com o meu ex ou com a minha ex. Agora, e por que isso? Eu falo, gente, eu sou igual mãe, eu tenho que ser cada vez menos necessária, né? Então eu quero autonomia para esses pais, porque eles não precisem de mim para fazer isso, para que eles consigam sentar, conversar, alinhar as coisas, né? Então, nesse primeiro momento, eu faço esse meio de campo, eu abro esse caminho para eles. Mas a ideia é essa, de que eles não precisem de mim e que eles consigam se comunicar e chegar num consenso do que é melhor para aquela criança. Maravilhoso. E me diz uma coisa, Stephanie, existe diferença da família procurar ajuda logo no início da separação ou procurar lá pra frente quando já aconteceu muita coisa? Qual que é a diferença desse momento? Existe muita diferença. Porque é isso, quando a família procura lá no final, é porque já tá muito complicado. E aí a criança, ela já tá em sofrimento há muito tempo e aquela família também, por conta daquela preocupação. Então, quando a gente se antecede, a gente já tá prevenindo,
alguns problemas. Claro que no meio desse caminho podem aparecer outras coisas, né? Que aí, se o psicólogo tá junto, no meu caso, eu vou auxiliando. Então, aquela família tem um suporte. Então, a grande diferença é essa, que quando você faz desde o início, você consegue ter mais clareza e você consegue ter um apoio de como você vai conduzir junto com a criança e a gente vai prevenir, né? Alguns sofrimentos, né? Algumas tristezas, alguns problemas. E quando você procura lá no final, a gente vai ter que resolver o que já tá ali. Então, a gente poderia ter evitado, né? Então, eu gosto muito de trabalhar na prevenção também daquele problema, daquele sofrimento. Sensacional. Eu acho que esse conteúdo ele vai impactar muitas mulheres de formas muito, muito profundas, porque muitas vezes é uma coisa que as pessoas não olharam, não pararam para olhar, porque não é uma coisa popular. Eu mesma, antes de te conhecer, eu não tinha conhecido ainda esse tipo de trabalho voltado para pais. Então, realmente é muito revolucionário e também é revolucionário olhar para a criança e cuidar da criança e principalmente com esse amor que você tem, com essa expertise que você tem, que faz toda a diferença na vida e na saúde da criança. Mas conta pra gente, você é uma mulher de negócios, você faz parte do clube já desde maio? Isso. E eu quero saber como que é o networking na sua vida, a importância do networking na sua vida para você se conectar com essas famílias que precisam de você, com essas crianças que precisam de você. Bom, quando eu entrei no clube, pra mim, eu fui decidida a entrar no clube, né? Então, eu falei, bom, é isso que eu preciso, porque a gente também, como mãe, a gente também tem que ter os nossos momentos. Então, nós temos que nos desenvolver como profissionais, como empreendedoras, mas o Clube Mulher de Negócios, ele não é só o network, né? Então, é o autocuidado, é conversar, é trocar ideias, é se encorajar nas outras mulheres. Então, quando eu me vejo lá atrás, há alguns meses, né, atrás, se a gente parar para pensar, eu tava muito insegura ainda, eu tava com muitos medos, mas assim, eu sou aquele tipo de pessoa que eu tenho medo, mas eu vou. Mas a cada encontro que eu encontro uma mulher de negócios, eu me recarrego e me dá mais energia, e me dá mais coragem. Então, a minha coragem, ela não vem sozinha, ela vem porque eu absorvo, eu pego cada mulher de negócios, né? E eu pego a coragem de cada uma para mim e aquilo me fortalece. Então, se hoje eu tô aqui e tô me colocando e tô conseguindo, né, colocar em prática essa minha parte profissional, mãe, mulher, é porque é isso, é porque o clube fez total diferença. Foi o primeiro clube de mulheres que eu entrei, né? Então, o clube, assim, mora no meu coração. Foi algo muito especial, eu realmente fui de coração aberto e sempre vou para todos os encontros de coração aberto, falo, porque realmente eu só agradeço, né? Agradeço por esse clube existir. Gratidão pela sua confiança, gratidão pela sua entrega. Sem a sua entrega, nada disso seria possível. E eu acho tão lindo quando as mulheres falam muito de segurança, confiança, porque tudo isso ajuda nessa execução, a executar com mais afinco, a executar com mais consistência, com mais constância. E através dessas aulas online que a gente tem, que ajudam a desenvolver o nosso negócio e o nosso pessoal também, através dos encontros presenciais, que são um grande diferencial, né? O presencial é insubstituível, eu sei disso, eu também amo muito o presencial. E o clube tem muitos encontros, né? Então, é praticamente um por mês. E isso faz com que a gente conheça muitas pessoas. Então, não só as mulheres do clube, quanto as mulheres de fora também. Então, é uma rede de apoio realmente que vai além dos negócios. E isso é muito importante para a nossa vida, como você falou, né, Stephanie? Você é mãe, profissional, mulher de negócios. E a nossa agenda é tão corrida. E onde que está na nossa agenda o espaço para a gente conseguir se conectar com pessoas genuinamente? Não tem espaço para isso. Então, quando a gente coloca lá conexões genuínas com negócios, a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo e ser mais produtiva. Sim, verdade. E realmente é isso que eu sinto, né? Quando eu estou nos eventos, eu amo o presencial, porque é isso, é aquele momento de você se arrumar, de você se encontrar, de você dar aquele abraço, contar como é que tá sendo. E aí a gente vai vendo, né, o desenvolvimento das outras aliadas ali, as outras mulheres de negócios, e é muito legal, é muito gratificante você olhar para elas e olhar para você e pensar, nossa, eu achei que eu nunca ia conseguir, né, fazer algo semelhante a ela e agora eu tô conseguindo. E aquelas mulheres chegarem e dizer, nossa, que legal, você tá conseguindo, parabéns, sabe? Uma mulher fortalecendo a outra. Então, isso também é muito legal, porque não tem essa concorrência, e sim é uma apoiando a outra nesse momento de crescimento. Ai, eu assino embaixo de tudo que você falou. É muito lindo a gente poder ver essa coragem, essa execução e esses resultados. Então, tudo flui muito rápido e é muito gigante, muito próspero tudo que a gente constrói junto. Fico muito feliz de ter você com a gente.
Mas, Obrigada. Stephanie, sobre a questão dessa transformação que você presencia, você é testemunha de transformações dentro de famílias. Sim. Conta pra gente a transformação que mais te emocionou, que vem na sua memória agora. Bom, tem essa transformação que eu mencionei, dessa criança de um atendimento apenas, que essa mãe estava desesperada. Quantos anos ela tem? Ele tem 9 anos. 9 anos. 9 anos. Então, essa mãe estava desesperada. Então, ela me mandou essa semana e eu fiquei extremamente feliz. Teve uma outra família também que tinha uma situação bem delicada. Então, aonde ela me encontra, ela vem, ela diz: ai, você foi um anjo na minha vida, obrigada, tirou um peso. Eles estavam com algumas preocupações específicas. E aí, enfim, eu avaliei aquela criança e aquela família já ficou um pouco mais tranquila. Então, quando você vê que a família ela chega com um problema, né, com uma demanda, e ela te dá aquilo e espera uma solução. E aí você tem que pegar aquilo, né, com toda a tua responsabilidade e amor por aquilo que você acredita, e você precisa ajudar aquela família de alguma forma. E muitas vezes eu preciso sempre ser verdadeira e sincera e ética no meu trabalho. Então, muitas vezes a família chega e não é exatamente o que ela gostaria de ouvir, mas é o que ela precisa. E eu faço isso com muito cuidado, né? Mas nunca, jamais, não passando algo que seja muito importante, que ela precise saber. Então, quando aquela família chega, ela chega preocupada, até o semblante dela, ela tá tensa, ela tá, sabe? E aí, quando a gente consegue, né, encaminhar e aquela criança começa, sabe, a florescer, a se relacionar, a sorrir, a brincar de novo, a se relacionar, a falar. Então, aquela família diz: nossa, eu nem acredito. Então, eu acho que os mais marcantes foram essa questão dessa menina que conseguiu falar com o pai, que eram de famílias separadas, que ela tinha grandes dificuldades extremas. E essa criança que chegou para mim essa semana, em que essa mãe falou para mim que via... Bom, essa criança, ela chegou até a pensar, assim, crise de ansiedade. Ela chegou até a dizer pra mãe: olha, mãe, eu não quero mais viver, né? Então, imagina. Muito forte. Uma mãe escutar isso de uma criança de 9 anos, né? E aí, de repente, a criança liga e diz: mãe, foi legal, ela vai me ajudar, né? Então, assim, nossa, aquela mãe ficou... Pronto, tem alguém, tem preço. né? Não tem preço. Mas, Stephanie, é bom a gente falar disso. Existe cada vez mais essa pandemia de ansiedade infantil. Tanto dos adultos, mas infantil, porque as crianças absorvem o ambiente que estão e dos adultos também. Quais são os sintomas que você percebe e que os pais devem ficar atentos nas crianças, sendo separados ou não? O que eu percebo, Paula, também, existem 2 fatores importantes. Nós hoje em dia falamos muito sobre ansiedade, mas às vezes não é ansiedade. Então, a gente conseguir identificar e nomear o que realmente aquela criança está sentindo. E o ponto 2, as crianças absorvem muito. Então, assim, vou te dar um exemplo. Vamos se arrumar para ir pra escola. Vamos rápido, vamos logo. Eu preciso tomar... Não, mas come rápido, come logo, pega o sapato. É tudo acelerado, né? Então, assim, como que aquela criança não vai ficar nesse momento, e nessa angústia e nesse modo de alerta o tempo todo e ter que fazer tudo com muita pressa, né? Então, a criança começa a ficar dessa forma. Então, muitas vezes eu começo a entender melhor essa criança e aí a gente identifica que não é ansiedade, ela tá entusiasmada, ela tá animada com alguma coisa que vai acontecer e tá tudo bem. E às vezes a gente vai ter aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga. É ruim quando a gente começa a ver que começa a atrapalhar. Então, a criança perde o sono, não come, tem dores, né? Dores físicas no corpo, vômitos, enjoos, se isola. Então, aí a gente precisa se preocupar, né? E aí, o acompanhamento de um psicólogo e, às vezes, também de um psiquiatra é importante. Mas, muitas vezes, a gente identificando o que é e mostrando para a criança a diferença dessas emoções e desacelerando a gente também. A gente tem esse tempo, então, tudo bem, mas aí, come, tá? Você precisa ir no banheiro, então vai no seu tempo, a gente espera. Só que a gente sabe que hoje, no nosso dia, não é assim. É tudo muito rápido. Então, esses pais também, na medida do possível, se organizar um pouquinho antes,
né? Sabe que aquela criança precisa, então já tentar se antecipar para que não precise ficar apressando. E claro, ela vai copiar os nossos comportamentos. Então, se eu tenho um pai e uma mãe ansiosos e acelerados, eu vou ficar assim, eu vou estar com esse sentimento, sempre preocupada com o que vai acontecer, sempre tentando controlar, sofrendo por antecedência. E o mais interessante que eu escutei outro dia de uma criança, ela ia ter uma experiência no sábado com um amiguinho que ia dormir na casa dela, e ele é pequenininho, e eu falei para ela, e se ele chorar? O que você vai fazer? Porque era a primeira vez. E ela me disse o seguinte, Stephanie, não vamos pensar nisso agora, porque isso não aconteceu ainda. Então, assim, gente, eu aprendo com essas crianças todos os dias. E, assim, eu dou risada, né? Porque, assim, ela foi ótima. E ela tem 6 anos. Então, assim, eu estava tentando mostrar para ela que talvez se isso acontecesse, como ela iria reagir, porque a gente tinha algumas dificuldades nesse sentido. Mas aquilo para ela já estava resolvido. Então, ela disse... Bom, não vou sofrer, né? Eu vou esperar. E no final, realmente deu tudo certo e ele não chorou. Então, assim, é muito interessante. Mas por quê? Porque ela vem de uma família de pais separados, inclusive, que hoje eles têm uma ótima convivência, comunicação adequada, entenderam esse processo e ela tem o tempo dela para fazer. Inclusive, ela é uma criança atípica. Uma criança, ela tem nível de autismo, nível 1 de autismo. E esses pais tiveram várias dificuldades com ela em CVI. Bom, uma criança de 6 anos, com TEA, nível de esporte 1. E ela tá ali, tipo, tá tudo bem, eu nem vou me preocupar com isso. Né? Que antigamente seria um problema para ela. Muito bom. Acho importante a gente falar também de um grande vilão que a gente tem hoje, que são as telas. Sim. As pessoas já estão cansadas de ouvir isso, mas é sempre bom lembrar, porque parece que mesmo estando cansadas, esse vilão continua presente em muitas casas e famílias. Na sua visão, qual que é o maior malefício que as telas, o excesso de telas traz para essas crianças? Se a gente fosse resumir isso, eu acho que uma forma bem simples dos pais entenderem, claro, a gente não tem como tirar totalmente, né? Porque hoje a gente tem um mundo digital. Eu fui uma criança de muitas telas, porque antigamente não se tinha muitas opções. Os locais onde eu morava era perigoso, então a forma mais segura de eu ficar em casa era assistir uma televisão. E qual foi o meu prejuízo? A minha comunicação e interação social. Isso me prejudicou, porque eu era uma criança que não precisava interagir. E eu também não tinha convívio social, porque eu só ficava em casa assistindo tela. E eu gostava, porque era bom, era legal. Então, o que eu percebo? Quando a criança ela fica muito tempo na tela, ela tá perdendo tempo de aprendizado. Mas aí vão falar, mas ela assiste lá aquele desenhinho ou aquele filminho que ensina. Ele ensina, mas se a gente pensar... Em 100% que uma criança pode absorver de conhecimento, ele não vai atingir esse 100%, essa tela. Ele vai conseguir atingir uma porcentagem. Se a criança está exposta ao ambiente de brincadeiras, criatividade, brincar com os brinquedos, com criança, enfim, ela está brincando. Ela está desenvolvendo habilidades que na tela ela nunca vai desenvolver. Então, eu digo assim, se uma criança fica de segunda a sexta, que seja 30 minutos na tela, ela já está perdendo 2 horas e 30 de aprendizado por semana. Tudo bem, a gente sabe, às vezes a gente precisa, mas é só um link para os pais entenderem que aquele tempo de tela é menos tempo de aprendizado. Embora a gente pense que ela está aprendendo alguma coisa. E fora os conteúdos que a gente pensa que é de criança e não são. Né? Mas é o YouTube Kids. YouTube Kids tem um monte de conteúdo que não é legal. Então, os pais, eu também quero deixar esse alerta, os pais têm que estar atentos ao que a criança está assistindo, embora seja um desenho. Mas é um desenho, sim, você tem que ver que desenho é, porque tem muitos conteúdos misturados ali que eles colocam que não são adequados para uma criança. Eles ensinam maus comportamentos, eles ensinam birras, eles ensinam a brigar com o amigo, a não respeitar pai e mãe no desenho. Né? Então, assim, eu acho que as telas, elas podem ser utilizadas, não vou dizer que nunca. O meu filho, ele assiste. A gente fez um combinado lá em casa que ele vê no final de semana ou na sexta. E aí, ele sempre pergunta pra mim. Eu falei, você só vai assistir quando você não tem escola. E todo dia de manhã ele me pergunta se ele tem escola. E aí, assim, ele fica sempre naquela expectativa. Por quê? Eu percebi que crianças que ficam mais tempo nas telas, eles tendem a ficar mais irritados.
com menos paciência, porque tudo é muito rápido. Imediatista. Então, assim, a tela pode ser uma ferramenta, né? E aí eu penso até nas mães, às vezes precisa até ir no banheiro, tomar um banho, precisa fazer uma comida, você coloca lá um pouquinho, mas ele não pode substituir o tempo de qualidade dessas crianças brincarem com os pais. Então, você quer dar um pouquinho de tela para a criança? Qual é a minha sugestão? Chegou o final do dia, precisa da tela? Então, que dê a tela no comecinho, na hora da chegada, enquanto você está lá organizando tudo, dá aquele pouquinho de tela enquanto você organiza, porque depois você organizou, deu a comida, tomou o banho, e aquele finalzinho da noite é para você se conectar com seu filho. Seja brincando uma brincadeira de baixo estímulo, ler um livrinho, contar uma história, saber como é que foi o dia daquela criança, porque daí você não está hiperestimulando ela, você está baixando a estimulação dela para ela poder ir dormir. E o sono também vai ter uma ótima recompensa com isso. Perfeito. E, Stephanie, quais são os principais, essas reclamações, essas queixas que os pais trazem dos filhos para o seu consultório? Principais queixas hoje, Paola? Bom, questão de comportamentos, bullying na escola tem acontecido. A gente sabe que o bullying sempre aconteceu, mas hoje ele tá mais em ênfase, porque hoje a gente tá sabendo o que é. Antigamente, né, as crianças passavam por isso, mas acabavam ficando quietinhas e não falavam. Então, crianças que sofrem bullying têm vindo com muita frequência, crianças com dificuldade de seguir regras, né? Então, as crianças não querem mais fazer o que os pais pedem. A gente sabe que toda criança tem essa dificuldade, porém hoje está mais forte. A questão das telas, como a gente já falou aqui mesmo. Jogos também, que pode entrar um pouco em telas, né? Então, alguns jogos também tem sido um grande problema, porque essas crianças jogam com adultos, e aí é onde que os pais também têm que estar atento de quem que está fazendo esses jogos, como é que está esse contexto todo. E a questão da interação social. Então, as crianças, elas estão querendo também interagir menos. E isso, crianças com diagnóstico e sem diagnóstico. Ansiedade também é algo que tem vindo com muita frequência. Então, a questão da interação social e da ansiedade, hoje eu vejo que chega com muita frequência no consultório. Perfeito. E eu vejo muitos pais e pessoas também discutindo sobre, nossa, como a gente está tendo mais crianças com mais diagnóstico. Na sua visão, isso está acontecendo ou só é a questão da clareza que a gente tem agora sobre a saúde mental? Eu recebo muito essa pergunta, tá? E eu cheguei até a pesquisar mesmo, porque eu falei, nossa, gente, o pessoal fala tanto, eu quero estar atualizada sobre isso. E, na verdade, exatamente isso, a gente tem mais consciência. Porque os diagnósticos, os transtornos, eles sempre existiram. Então, a gente tem vários registros sobre isso, só que a gente não tinha acesso. Então, hoje em dia, a gente tem muito acesso e rápido. Então, logo que a criança é muito pequena, a gente já tem acesso. A gente já começa a perceber porque a gente já ouviu falar. Então, a gente, eu já vou levar no especialista, eu já vou levar no médico. Antigamente, isso era muito distante. Então, hoje a gente tem mais acessos, ainda não tem ainda alguns dados concretos de alguns transtornos, como o autismo, por exemplo. Existem várias especulações, mas ainda não se sabe exatamente qual é a causa, mas sim que provavelmente sejam vários fatores que influenciam, né? Então, a gente não tem mais diagnósticos. A gente tem hoje uma forma de vida diferente. Pais e mães mais velhos, isso influencia, né? A gente tem a nossa mutação genética mesmo que acontece. Toda a questão ambiental. Então, assim, tudo isso pode influenciar. Mas ainda não tem nada concreto dizendo que isso de fato influencia. Mas não existe mais. Existe mais informação e as pessoas agora conseguem identificar melhor. Tanto que tem vários adultos, né, que agora famosos e tal. Por quê? Porque hoje a gente tem informação e tem como você descobrir. Então, lá atrás, eles poderiam ser essas crianças, né? Mas não foram porque isso não tinha esse acesso todo. Muito bom. E agora eu quero saber, na verdade, os pais querem saber, como que eles podem identificar que eles estão precisando do seu trabalho, que eles olham para si, para os seus filhos, para a rotina, porque geralmente vem de um lugar de muita inconsciência. Exatamente. Então, bom, quando você começa a perceber, olha, eu não tô conseguindo me comunicar com meu filho, eu tô com dificuldade, eu tô sem paciência, o meu filho não me escuta, o meu filho não consegue sair do quarto, né? Às vezes que é um problema. O meu filho, ele não brinca mais. O meu filho não quer ter amiguinhos. Ou tô tendo muita reclamação na escola, que às vezes é um canal ali que acaba vindo muito.
é um momento de você pensar, opa, eu preciso olhar para isso. Porque às vezes é uma forma daquela criança dizer, pai, mãe, eu tô precisando de alguma coisa, né? E aí, eu só consigo perceber quando meu filho começa a se comportar mal. Você já viu isso? Quando a gente se comporta bem, é difícil os pais olharem, né? Porque se você pensar em 2 filhos, aquele que é bonzinho, que é querido, que faz tudo certo, o pai e a mãe nem se preocupa. Agora, aquele que dá trabalho, que tá brigando, que não come, aquele o pai e a mãe sempre tá em cima, né? E aí, o que acontece? É inconsciente. Porque, nossa, aquele filho tá precisando mais. Mas, às vezes, o que mais precisa é o que tá quieto, né? E eu vou dizer isso por mim, né? Eu era essa criança, a mais quieta. Então, meus pais sempre achavam, até um pouco tempo atrás, não, está tudo bem, porque ela não reclama, Não dá ela não trabalho. pede nada, ela não dá trabalho. Mas o alerta eu quero deixar isso. Aquele filho que não te dá trabalho, talvez é o filho que mais precisa. Perfeito, muito bom. Eu adorei, eu acho que isso aqui que a gente trouxe é a ponta do iceberg de tudo que você pode trazer nos seus conteúdos e principalmente nos seus serviços, tanto para a família quanto para as crianças, para os pais e para os adultos. Porque acredito que muitas mães podem se pegar em dúvida: será que o problema sou eu ou será que o problema é meu filho? Porque é uma relação, não é? Será que o problema é o pai? Ou será que é o filho? Será que sou eu? Porque tem essa relação. Então é tão importante a gente ter o olhar de um profissional para poder orientar qual que é o papel e conseguir ter um direcionamento profissional especialista nessa situação. Então, Stephanie, eu adorei. Eu quero que você deixe seu Instagram para as mulheres de negócio seguirem você. Ótimo. Bom, então, o meu Instagram é Stephanie Porto PC. E também eu quero deixar aqui para vocês uma novidade, né? Eu tô inaugurando agora no dia 1/11 o meu consultório, a Cuidar, Psicologia e Desenvolvimento Infantil, que vai ficar ali no Ecos, Saúde Integrativa no Campeche. Então, para as pessoas que moram aqui em Florianópolis, né, que precisam desse atendimento, e para quem não mora, mas precisa desse trabalho para os pais, né, seja separados ou não precisam desse auxílio, né, a gente consegue fazer isso online. Então, contando essa novidade aqui, né, em primeira mão, que vai ser a inauguração da Cuidar, porque eu sempre digo isso, que eu acredito que cuidar da infância transforma o futuro. Né? Então, eu acho que essa frase, ela diz muito sobre isso, né? Do meu cuidado para transformar o futuro. E lá na Cuidar, a gente vai ter profissionais e somente para crianças, né? Então, a ideia é essa. Vai ser um espaço todo criado com muito carinho para a gente trabalhar somente com crianças. E eu queria também deixar aqui uma reflexão, principalmente para aquelas famílias que são separadas ou que estão passando por esse processo. Qual é a marca que você não quer deixar no seu filho? Porque, embora às vezes a gente não tenha essa consciência, a gente acaba deixando marcas. Então, você tem o poder, né? Você tem a escolha, né? De decidir, né? Que marca que você não quer deixar no seu filho. Muito bom, muito bom. Obrigada, Stephanie. Eu que agradeço. Foi lindo, foi demais. Obrigada também pela oportunidade. Bom, se você é uma mulher de negócios, é mãe, tenho certeza que isso ressoou muito com você. E se ressoou, se isso aqui tá tocando seu coração, não espere mais tempo. A saúde do seu filho é muito importante, dos seus filhos, é o futuro. Então, por favor, procure a Stephanie o mais rápido possível, porque existe sim uma forma muito mais leve, muito mais doce, muito mais saudável para todas as partes de lidar com esses conflitos, essas situações. E então, você pode procurar ela no Instagram dela. E também vou deixar o Instagram dela aqui no link da descrição para você seguir, se conectar. Também vou deixar para você, mulher de negócios, nosso cupom MDN10 do Bananex para você garantir sua primeira reserva com desconto aqui, e também a palavra MDN Cash, que você manda lá no nosso Instagram. O Instagram tá aqui no link da descrição para você mandar essa palavra lá e fazer parte do Clube Mulher de Negócios. Por hoje é isso, a gente desenvolve mulheres e acelera negócios.